Uma decisão do Congresso acabou de mudar o cenário político em Brasília, e o impacto vai muito além do que parece à primeira vista. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente ao chamado PL da dosimetria, um projeto que trata diretamente da forma como penas são aplicadas no Brasil. E quando o Congresso derruba um veto presidencial, isso não é apenas um detalhe técnico, é um sinal político, um sinal de força e, principalmente, um sinal de mudança na relação entre os poderes. Para entender o que está acontecendo, é preciso olhar com atenção para os números dessa votação. Na Câmara dos Deputados foram 318 votos pela derrubada do veto, contra 144 que queriam mantê-lo. Já no Senado foram 49 votos pela derrubada contra 24 pela manutenção. Ou seja, não foi uma vitória apertada, foi uma derrota clara do governo dentro do Congresso. E isso muda muita coisa. O projeto em questão trata da chamada dosimetria da pena, que define critérios para o cumprimento de penas e progressão de regime. Na prática, ele pode impactar diretamente pessoas condenadas por crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro. E é justamente por isso que o tema se tornou tão sensível. De um lado, o governo argumentava que o projeto poderia representar um retrocesso institucional. Do outro, parlamentares defendiam que era necessário ajustar critérios considerados desproporcionais. Esse conflito de visões acabou se transformando em um confronto político direto, e o resultado foi visto no plenário. Mas o mais importante não é apenas o conteúdo do projeto, é o contexto. Essa votação aconteceu logo depois de outro episódio relevante, a rejeição de uma indicação ao Supremo. Ou seja, não foi um fato isolado, foi parte de uma sequência de eventos que mostram um Congresso mais ativo, mais independente e disposto a enfrentar o Executivo. E isso muda o equilíbrio de poder. Quando o Congresso derruba um veto presidencial, ele está dizendo, na prática, que tem força para impor sua vontade. E isso tem consequências. A primeira delas é política. O governo perde capacidade de articulação, perde controle sobre sua própria agenda e precisa renegociar sua relação com o legislativo. A segunda consequência é institucional. O sistema de pesos e contrapesos entra em ação de forma mais intensa. O Congresso passa a exercer um papel mais ativo na definição de leis e decisões importantes, e isso aumenta a disputa entre os poderes. Mas existe uma terceira consequência, que talvez seja a mais importante: a eleitoral. Esse tipo de votação manda um recado direto para o eleitor. Mostra quem está de que lado, mostra quem tem força e mostra quem consegue influenciar decisões reais. E é exatamente isso que começa a impactar o cenário político. A derrubada do veto não ficou apenas dentro do Congresso. Ela já começou a repercutir fora dele, principalmente entre candidatos e grupos políticos. Porque agora surge uma nova narrativa. A narrativa de que o Congresso pode sim enfrentar o governo. E essa narrativa é poderosa. Ela mobiliza, ela engaja, e ela cria espaço para novos posicionamentos políticos. Outro ponto importante é o impacto direto sobre o próprio projeto. Com a derrubada do veto, o texto volta a ter validade e deve ser promulgado. Isso significa que as regras previstas começam a produzir efeitos reais. E esses efeitos vão precisar ser aplicados caso a caso, inclusive com análise do Judiciário. Ou seja, o impacto não é imediato e automático, mas ele existe e será sentido ao longo do tempo. Além disso, a decisão também levanta um debate maior. Qual é o limite entre o papel do Legislativo e do Judiciário? Quem define as regras? Quem interpreta? E quem tem a palavra final? Essas perguntas não têm resposta simples, mas ganham força em momentos como esse. Outro ponto que chama a atenção é o comportamento dos parlamentares. A votação mostrou que não houve alinhamento automático com o governo. Mesmo partidos que fazem parte da base tiveram posições divididas. Isso indica um cenário mais fragmentado e mais imprevisível. E quando o cenário é imprevisível, a política muda. Negociações ficam mais difíceis, acordos ficam mais instáveis, e decisões passam a depender de múltiplos fatores.
Outro aspecto importante é a percepção pública. Esse tipo de votação chama a atenção, gera debate e aumenta o interesse da população pela política, principalmente quando envolve temas sensíveis. E isso influencia diretamente o comportamento do eleitor, porque o eleitor começa a observar mais, começa a comparar e começa a decidir com base em eventos concretos. Outro ponto relevante é o impacto sobre o futuro. Essa não será a última disputa entre Congresso e governo. Pelo contrário, pode ser apenas o começo de uma nova fase. Uma fase com mais confrontos, mais disputas e mais decisões importantes. Além disso, existe um efeito acumulativo. Cada derrota do governo dentro do Congresso enfraquece sua posição e fortalece grupos que conseguem se articular melhor. Isso cria um novo equilíbrio. Outro ponto importante é o papel da liderança política. Em momentos como esse, líderes precisam agir, precisam negociar, precisam construir pontes. Porque sem isso, o cenário tende a se tornar ainda mais instável. E isso vale para todos os lados: governo, oposição e até mesmo o próprio Congresso. Outro aspecto que merece atenção é o impacto jurídico. A aplicação do projeto vai depender de interpretações, e isso pode gerar novos debates, novas decisões e até novos conflitos. Ou seja, a história não termina aqui. Ela continua e pode evoluir de diferentes formas. Outro ponto importante é a relação entre esse episódio e o cenário político mais amplo. O Brasil já vive um momento de polarização, e decisões como essa tendem a intensificar esse ambiente, porque reforçam narrativas e alimentam discursos. E isso tem impacto direto nas eleições, porque os candidatos passam a usar esses episódios como argumento, como prova, como exemplo. Outro aspecto relevante é a percepção de força. Na política, percepção é quase tão importante quanto realidade, e a derrubada do veto passa uma mensagem clara: o Congresso tem força e está disposto a usá-la. E essa mensagem influencia tudo, desde negociações até campanhas eleitorais. Outro ponto importante é o timing. Essa decisão acontece em um momento estratégico, próximo de um período em que a política começa a ganhar mais atenção. E isso potencializa o impacto, porque quanto mais atenção, maior o efeito, e maior o efeito, maior a consequência. Outro aspecto que merece destaque é a reação dos diferentes grupos políticos. Alguns comemoram, outros criticam, mas todos reconhecem a importância do que aconteceu. E isso mostra que não foi uma decisão comum, foi um marco que pode redefinir relações, redefinir estratégias e redefinir o próprio jogo político. No final das contas, o que estamos vendo é um sistema em movimento, um sistema que está se ajustando e que pode entrar em uma nova fase, uma fase mais intensa, mais disputada e mais imprevisível. E nesse cenário, uma coisa é certa: quem entender o que está acontecendo agora vai sair na frente. Se você quer entender de forma simples o que realmente está acontecendo na política e como isso pode impactar o futuro do Brasil, se inscreve no canal e acompanha os próximos vídeos.